No início do namoro, por exemplo, você dançar, você beber, você sair com as suas amigas, você ter a sua vida, foi o que fez a pessoa se apaixonar por você, o que fez a pessoa querer estar com você. A partir do momento que ele consegue conquistar a pessoa, ele vai tirando tudo aquilo que compõe a essência dela. Ele vai começar a culpar as amizades, vai falar que as amizades estão atrapalhando o relacionamento, vai pedir para ela se afastar, mas ele não vai obrigar, ele vai falar: olha, você precisa fazer isso pelo nosso relacionamento, eu te amo tanto, eu tô com você para todas as horas. Essas pessoas não vão acrescentar nada em sua vida, nem sequer são seus amigos de verdade. Então começa o jogo. A Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, a Haja Terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Relacionamentos abusivos geram dúvida, ansiedade, insegurança e a esperança que o parceiro mude e os abusos cessem. Estar em um relacionamento abusivo não quer dizer necessariamente que a pessoa sofra agressão física. Muitas vezes a violência toma outras formas, como a violência psicológica, que é muito mais difícil de identificar, pois na maioria das vezes ela se inicia de uma maneira muito mais sutil. Sim, sem dúvidas, não é? A violência, ela tem esse viés aí de ser às vezes sutil. E para falar mais sobre esse assunto, hoje a gente trouxe a nossa convidada, que é a Gislaine Florencio, advogada, especialista em direito da mulher e advogada feminista. Ela é também especialista em direito civil e processual civil, direito do trabalho e processual do trabalho. Ela também é membro, relatora da 7ª turma do Tribunal de Ética e da Disciplina do Distrito da OAB do Distrito Federal, bem como membro das comissões de Direito do Trabalho e Combate à Violência Doméstica e Familiar na OAB do Distrito Federal também. Então, Gislaine, seja bem-vinda, é uma honra tê-la aqui e queremos conversar muito com você sobre essa temática. Bom dia, eu quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar sobre um assunto tão pontual e tão atual, e o qual a gente precisa discutir bastante, né? Porque acaba que a violência se tornou uma coisa naturalizada na sociedade e acaba passando imperceptível. Então, é muito importante discutir, debater para que mais pessoas entendam e reconheçam que talvez possam estar vivendo uma violência sem perceber o que está acontecendo. Sim, sem dúvidas, isso é muito importante, não é, Karina? Exatamente. E começando para perguntar, por que você decidiu trabalhar com essa área, assim, uma das áreas, né? Eu sei que trabalha com outras, porque se vocês notaram, o currículo da Gi é um pouquinho extenso, né? Metade do podcast foi só para o currículo, brincadeira, mais ou menos. Então, o que te fez se interessar por essa? Teve alguma coisa que, tipo, nossa, eu acho que é uma área que eu gostaria de estudar um pouco mais, de entender um pouco mais? Então, a minha família, né, os meus pais, tiveram um relacionamento muito turbulento e a minha mãe foi vítima de violência doméstica. Isso acabou afetando o meu irmão e a mim. Eu acabei me envolvendo em alguns relacionamentos em que eu sofria violência psicológica. Então, quando eu consegui sair desse relacionamento, quando eu consegui entender tudo aquilo que eu estava passando, tudo que eu tinha vivido, eu decidi que eu teria, o dever de ajudar outras mulheres a também saírem desse tipo de relacionamento. Porque quando eu estava no relacionamento, eu me sentia sozinha, eu não tinha apoio, eu não sentia que eu tinha com quem conversar, eu escondia as coisas que estavam acontecendo, eu sempre me culpava. E quando eu percebi que isso não era culpa minha, que eu não tinha que ter vergonha, que a errada não era eu, então eu decidi que eu tinha que ajudar outras mulheres também a entender que elas não eram a culpada. Então, o ano passado eu dei aulas durante 6 meses para mulheres vítimas de violência doméstica e de comunidade carente. Foi uma experiência incrível, porque as pessoas elas focam muito na violência física, mas existem vários outros tipos de violência. Eu acredito que a violência psicológica seja a primeira que começa, porque ela vai gerando a dependência. E com a dependência, a pessoa ela vai
naturalizando as demais violências que vão acontecendo durante o caminho, né? Então, assim, eu, como passei por isso, eu acredito que eu poderia contribuir de alguma forma para que outras mulheres também pudessem sair desse ciclo da violência. Fico feliz que você compartilhou esse, né, um trechinho ali da sua vida com a gente. E é bom até para entender que, tipo, toda mulher, assim, ou toda pessoa, né, mas no caso a gente está falando de mulher, pode ter sofrer essa violência e às vezes é muito mais difícil de identificar do que parece. O negócio você falou que às vezes é muito mais sutil, né? Então começa aos pouquinhos e quando chega uma hora que você, tipo, já tá, tipo, muito, muito avançado, porque vai, tipo, de uma forma gradual, né? Acho que a pessoa vai vendo que vai conseguindo, tipo, né, a mulher às vezes acaba notando quando já tá, tipo, de uma forma bem mais difícil de sair do relacionamento, já está muito mais envolvido e já não sabe muito. Igual você falou da culpa, né? Tem muita mulher que imagina que a culpa ou tem uma parcela de culpa, né? E geralmente porque o parceiro joga de alguma forma, né? Essa culpa para cima da mulher, ela acaba pegando ali, tipo, não, talvez eu tenha feito realmente alguma coisa errada, talvez realmente seja culpa minha. Mas obrigada por compartilhar um trechinho assim da sua vida com a gente. É interessante observar também, né, que como a Gislaine trouxe a questão da culpa, é algo que a gente vê na clínica, não é? A culpa, às vezes, impedindo que a pessoa romper aquele ciclo mesmo, né? Que cesse aquele ciclo ali de violência, saia daquela relação, saia daquela situação, porque eu também tenho culpa, não é? E é uma culpa totalmente improdutiva, porque não é real, a gente toma uma culpa que não é. Não é porque o outro, dentro da violência, ele faz com que você já se sinta culpada. Então, comece a perceber, você que está ouvindo a gente, se você já viu alguma situação dessa, ou se você está passando por uma situação dessa, se você tem sentido muita culpa das coisas que acontecem no seu relacionamento, talvez você esteja numa situação de violência já psicológica. Por quê? Porque a pessoa às vezes está induzindo essa culpa, aí fazendo com que você se sinta culpada dessas situações, não é, Gislaine? Sim, porque o que acontece? Geralmente, o abusador, ele é manipulador. Uhum. Então, ele vai começar de uma maneira bem sutil. Porque, assim, no início do namoro, por exemplo, você dançar, você beber, você sair com as suas amigas, você ter a sua vida, foi o que fez a pessoa se apaixonar por você, o que fez a pessoa querer estar com você. A partir do momento que ele consegue conquistar a pessoa, ele vai tirando tudo aquilo que compõe a essência dela. Ele vai começar a culpar as amizades, vai falar que as amizades estão atrapalhando o relacionamento, vai pedir para ela se afastar, mas ele não vai obrigar, ele vai falar: olha, você precisa fazer isso pelo nosso relacionamento, eu te amo tanto, eu tô com você para todas as horas. Essas pessoas não vão acrescentar nada em sua vida, nem sequer são seus amigos de verdade. Então começa o jogo. Depois ele vai partir para a família. Olha, sua família está atrapalhando nesse relacionamento, sua família não aceita, não tem como a gente ficar junto, eu faço tudo por você, você é o amor da minha vida, eu estou aqui por você. Então ele vai começando aos poucos. Daqui a um tempo, a mulher ela não vai ter ninguém, ela não vai ter amigos, porque os amigos talvez que ela tinha, que perceberam aquela situação de controle, tentaram avisar, e a mulher ela não vai escutar, ela não escuta. Então os amigos eles acabam cansando de querer intervir. Ela não vai ter a família, ela não vai ter ninguém, ela vai ter apenas quem? O abusador. E ele vai mexer aonde? Na autoestima da mulher. Vai falar frases do tipo, por exemplo, você tem sorte de eu estar com você. Ninguém na vida ia querer ter uma mulher igual você. Eu tô te fazendo um favor. Se você separar de mim, você não vai ter mais ninguém na sua vida. E todas as atitudes que ele comete de errado, ele fala que é culpa da mulher. Por exemplo, eu te bati, mas a culpa é sua. Você me fez ficar exaltado, você me fez querer te agredir, então a culpa é sua. Então a mulher ela acaba trazendo uma bagagem de culpa gigantesca de coisas que ela não tem, que ela não fez, que a culpa não é dela. O fato dela sofrer violência, ela não tem culpa alguma.
A culpa é da pessoa que proporciona esse tipo de jogo, esse tipo de violência, essa coisa que machuca, que maltrata, porque não tem como você amar uma pessoa e você agredi-la, seja física, seja psicologicamente, seja verbalmente. E assim, você falou, tipo, de violência física, violência psicológica. Eu sei que tem alguns outros tipos de violência fora esse, né? Esses acabam sendo mais conhecidos, principalmente a violência física, né? Por acabar sendo mais notável, né? Só que eu acho que são os dois tipos de violência mais falados, tanto a física quanto a psicológica, apesar da psicológica ser bem mais sutil do que a física. Tem outros tipos de violência? E se tem, quais são os outros tipos de violência? A Lei Maria da Penha, ela trouxe 5 tipos de violência, entre outros. Então, a partir do momento que a sociedade vai evoluindo, podem existir outros tipos de violência, como a violência política, que foi introduzida recentemente. Mas a Lei Maria da Penha, ela traz os 5 tipos, que é a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. A física é a agressão, é um empurrão, o tapa, é tudo aquilo que deixa marca, é o que mais acontece, é o mais visível. A psicológica é essa sutil, né? Que é difícil de identificar, que muitas pessoas acham que é normal, é mexer no celular, é controlar a roupa, controlar os amigos, é diminuir a autoestima, é xingar a mulher, humilhar, constranger. Tem a violência sexual, que também é pouco conhecida. Muitas mulheres não sabem que se ela não quiser ter uma relação sexual com seu marido e ele forçar, é um estupro. Muitas mulheres, elas acham que pelo fato de estarem em um relacionamento, elas são obrigadas a terem relação sexual mesmo quando não querem, que não é verdade. Então, você proibir a mulher de usar anticoncepcional, obrigar a mulher a participar de relação sexual com outras pessoas, assistir pornografia, abortar, é um tipo de violência sexual. E muitas pessoas, elas não conseguem visualizar que esse tipo de violência existe. Existe a violência patrimonial, que é a mulher trabalhar e ter o dinheiro dela e o companheiro ir lá e controlar os gastos, não deixar ela gastar como que ela quer, destruir materiais de trabalho, destruir documentos, destruir objetos de valor que ela tenha. E a moral, que inventar que a mulher cometeu algum crime, inventar fofoca sobre a vida para manchar a imagem dela, xingar a mulher em público para outras pessoas, né? Falar mal dela, então vem essa violência moral. Então, assim, a Lei Maria da Penha traz esses 5 tipos, podendo serem criados novos tipos, como a violência política que eu citei. Entendi. E como que seria? Eu fiquei curiosa para entender como que seria enquadrada essa questão de violência política. É, quando a mulher ela não é aceita no espaço da política, quando ela sofre alguma represária por ela estar nesse meio, é tanto que existem algumas leis sobre a questão de cotas para a mulher ingressar na política, né, os partidos terem uma cota. Por quê? Porque a política ela é formada geralmente por homens. Você vai analisar os partidos, o grande número de partidos é formado por homens. Então, a mulher ainda é muito pouco o número de mulheres na política. Então, para evitar que haja, que se impeça que a mulher chegue nesses cargos elevados, existe essa questão de proibir que a mulher seja impedida. Porque como que homens vão lutar por causas femininas se eles não entendem o que nós passamos? Então, abrir esse espaço na política é extremamente importante para que nós mulheres tenhamos voz. Então, quanto mais representantes mulheres nós tivermos, melhor vai ser para nós, né, mulheres, para toda a sociedade, tanto homem quanto mulher. Interessante, interessante ver que tem essa preocupação já aqui no nosso país, né? Coisa que é muito recente, mas que eu acho que é uma preocupação relevante para que as pessoas tenham acesso e liberdade também, né? Para criar projetos, para ter uma voz ativa, né? Porque eu acho que em muitos momentos da nossa política, as mulheres estiverem em locais, mas eu acho que não tinham uma voz. Ainda assim, só estavam por conta de cotas, em grande vezes eram, né, os projetos não subiam, então eu acho que isso é muito importante, né, essa nova lei, seria a nova lei isso, né?
Isso. Uhum. Na verdade, é um novo tipo de violência, né? Para evitar que as mulheres sejam impedidas de acessar esses meios, sofram, né? Porque é um ambiente exclusivamente masculino. Sim. De forma geral, assim, da violência contra a mulher de forma geral, o que que tu acha que é mais difícil nesses casos? O que que é mais difícil de trabalhar nesses casos? Qual a grande, tipo, dificuldade? É a mulher entender que tá num relacionamento abusivo? O que que tu acha que é o mais difícil? Ou, Quando tipo, pode você lidar com a questão de saúde mental que vem depois, porque tende a trazer algumas consequências, principalmente questão de autoestima, às vezes, né, fica com ansiedade elevada, com algumas outras complicações de, né, psicológicas ali. O que que tu acha que é mais difícil, assim? Ou quais são as coisas mais difíceis, se tem mais de uma? Geralmente, quando você começa a conversar, que você começa a explicar os tipos de violência, como ela acontece, as mulheres, elas identificam. O problema para elas saírem desse ciclo da violência são inúmeros. Geralmente, as mulheres que sofrem violência, geralmente, não quer dizer que são todas, elas ficam em casa, elas cuidam da casa, dos filhos, então elas não possuem uma renda. Então, como que ela vai sair de casa com filhos? Como que ela vai se manter? Então, vem a dependência econômica, que é a primeira. Depois, tem a dependência emocional, porque querendo ou não, a pessoa ela tá ligada no outro, ela tem um sentimento, ela tem uma esperança de que a pessoa vá mudar, de que as coisas vão ser diferentes. Porque as pessoas, elas, por exemplo, a mulher ela tem uma família constituída, então ela tem a esperança de que as promessas que são feitas sejam cumpridas. Tem a questão de muitas vezes o companheiro utilizar os argumentos do tipo: eu vou deixar você sem nenhum bem, os bens estão todos no meu nome, então vão ficar tudo comigo. Eu vou pegar a guarda das crianças, você nunca mais vai ver os seus filhos. Ameaças, tanto dos filhos quanto a vida da mulher. Então, assim, a mulher tem a questão da sociedade que culpa muito a vítima da violência por sofrer a violência. A sociedade, ela julga muito o fato da mulher separar e criar os filhos sozinho é muito mais difícil. Então, assim, são inúmeros fatores que dificultam com que as mulheres saiam desse relacionamento. E ainda mais que nesse momento que ela está tão vulnerável, ela não tem nenhum apoio. Porque ela não tem os amigos, ela não tem a família, às vezes ela tem vergonha de conversar com a família, com os amigos, de pedir ajuda, então ela tem medo. Então, assim, é muito complexo, assim, são vários fatores que fazem com que uma mulher fique com o agressor naquele ambiente, porque quando se tem filhos e quando você não tem como dar comida para os seus filhos, muitas mulheres preferem ficar com o agressor, sofrendo a violência, do que ver os filhos passando necessidade. Por isso que é tão importante políticas públicas para inserir essas mulheres no mercado de trabalho, para que elas possam estudar, se reestruturar, para que elas possam voltar para o mercado de trabalho e possam se manter sem precisar de um companheiro, sem precisar da pessoa do agressor. Sim. É muito importante essas políticas públicas de fato, não é? Porque é onde a gente vai conseguir ajudar essas mulheres mais efetivamente, não é? Porque se você, como profissional, você fala, olha, tá errado, mas daí? O que que eu faço agora? Não é? Tá, não tô, não é, a situação não tá legal. Mas aí você, humanamente impossível, você atende 30, 40 mulheres, não é? Dentro de uma aula dessa, não sei quanto que é, mas deve ser várias Sim. pessoas que passam por você. Como é que você tira todas elas? Não tem, é humanamente impossível para uma pessoa, não é? E devido ao número de casos que se tem. Então, é muito mais difícil, não é? A gente fala, a gente comunica, a pessoa toma ideia, mas a partir daí a gente tem que elaborar toda uma estratégia e ajudar essa pessoa. Só que como a gente ajuda? Com políticas públicas. Então, esse ponto que você tomou aqui é muito válido, né? Para que tenha programas e políticas para que a gente possa, de fato, efetivamente ajudar, não é? É fácil?
muitas vezes a mulher ser julgada por estar nessa situação, mas chega um momento que ela não tem mais emprego, ela não, ela depende dele para pagar o aluguel, ela tem 3 crianças, duas, enfim, uma que seja, e como é que ela sustenta essa criança? Não é sozinha. Muitas vezes ele já afastou como dos pais, da convivência, então ela já rompeu vínculos, às vezes está até em outra cidade, como é comum levar para outra cidade, vocês já perceberam? Como às vezes leva para outra cidade, para um bairro mais distante, para não ter esse acesso. Então, de fato, as políticas públicas vêm aí para auxiliar. E também eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo informação, evita muita coisa, não é? A gente consegue ver as fases do relacionamento abusivo, e eu acho que é tão importante a gente falar dessas fases. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as fases do relacionamento abusivo, porque aí essa informação eu acho que é válida, que a pessoa pega o ciclo acontecendo no início, e muitas vezes não se agrava tanto e fica mais fácil não, fica um pouco mais facilitado, menos penoso esse processo de rompimento. Uma vez eu estava dando uma palestra e eu perguntei, era para adolescentes, meninas. Eu perguntei para elas quem terminaria com o namorado se na primeira semana, segunda semana de namoro, ele desse um tapa no rosto dela. Algumas levantaram a mão. Tinha umas 40 pessoas, umas 5 levantaram a mão que terminariam na primeira semana. Eu fiz a pergunta se depois de 6 meses, 7 meses, levasse um tapa, quem terminaria? Ninguém levantou a mão. A violência, ela é muito sutil. Então, na minha opinião, o que eu entendo é que primeiro vai vir a violência psicológica e ele vai preparar todo o terreno. Quando ele perceber que ele tem essa autonomia para praticar violência física, vai se iniciar a violência física. É chamado de ciclo da violência. Esse ciclo ele tem 3 fases: tensão, explosão e lua de mel. A tensão é quando o agressor ele fica irritado, ele quebra coisas, ele xinga a mulher, ele tá ali altamente fora de si. A explosão é quando ocorre a violência. Então, é quando ele vai ou para violência verbal, de xingar, diminuir a mulher, ou para violência física, que geralmente é o que ocorre, né? Ele vai, agride, machuca a mulher às vezes vai parar no hospital. Essa fase de explosão, a mulher ela fica o tempo todo, na primeira e na segunda fase, tentando justificar o comportamento do agressor. Ele deve ter tido um dia ruim, eu devo ter feito alguma coisa que ele não gostou. Só que você já viu um homem bater num colega de trabalho porque teve um dia ruim? Não. Ele bate na parte mais frágil, que é a companheira. Na fase de explosão, quando ocorre a violência, geralmente é quando a mulher procura ajuda de um amigo, procura ajuda de um familiar. Muitas vezes elas fazem um boletim de ocorrência. Nessa fase também pode acontecer o feminicídio, né, a morte da mulher. E vem a terceira fase, né, depois que caminhou todo esse processo de chantagem, de violência, vem a fase conhecida como lua de mel, que o agressor ele vai prometer tudo que a mulher quer. Então, se a mulher, durante todo o relacionamento, pedia para irem à igreja, pediam para viajar, pedia para que ele parasse de beber, parasse de fumar. Então, quando chega nessa fase que concretizou a violência, ele vai chegar para ela e vai prometer: eu vou para a igreja, parar de beber, eu vou parar de fumar, não vou mais te agredir, nós vamos ficar felizes, nós somos uma família feliz, nós temos os filhos, você não pode acabar o nosso relacionamento. A mulher, né? Você não pode acabar o nosso relacionamento por isso. Então, a mulher, ela tem esperança de que esse relacionamento dê certo, ela quer que esse relacionamento dê certo, ela tenta acreditar que é possível que o companheiro mude. Só que esse ciclo, ele sempre se repete. Não tem tempo, né, de um para o outro. Ele pode ficar um ano na lua de mel, 6 meses, prometendo, tentando 3 meses, uma semana, mas depois ele vai começar a ficar irritado novamente. Pode durar 2, 3, 4 dias irritado, e depois ele vai para concretizar a agressão, né, física.
e volta tudo de novo. Então, é um ciclo interminável, que vai ficando cada vez pior. E parece Esse, e parece que acelera, não é, Karina? Não sei se você já percebeu. Começa uhum. espaçado e vai acelerando, não é? Parece que aí começa a ser, essas fases são mais curtas, não é? O que durava às vezes 5 dias dura menos. E aí começa tudo de novo. Karina, você percebe isso na clínica? Aham, bastante. Era inclusive isso, né, que eu ia falar, mesmo que você falou, eu falei conexão aqui. Mas o que acontece na clínica, a gente nota bastante, né? A me pontuou esse ciclo, né? Então, tipo, na clínica, como a gente tem esse olhar assim, a gente vê bem nítido isso, né? E tipo, a gente tá na fase de lua de mel, por exemplo, que a paciente vem e fala, não, mas ele pediu desculpa, e aí a gente foi, fez uma viagem, agora ele disse que vai mudar, só que, tipo, ele já fez isso umas 5 vezes, né? Então, tipo assim, ele disse que agora vai mudar, Karina, agora as coisas vão ser diferentes, e assim, o nosso coração enquanto terapeuta dói, né? É claro que quando a gente pontua, percebe, óbvio, né? Mas eu tô falando assim só na questão de tipo do quanto essas fases elas realmente estão presentes, né? Tipo assim, e elas seguem tipo às vezes esse ciclozinho. Geralmente ele segue essa regrinha ali que a Gi falou, né? Tipo, e essa fase de lua de mel é onde tipo a mulher acha que tá tudo bem, tá tudo ok, que a pessoa mudou, né? Só que a pessoa, por exemplo, já disse 5, 6, 7, 8 vezes que mudou. Ela não mudou, né? Eu até falo que tem quando minhas pacientes conseguem sair do relacionamento e aí a pessoa começa tipo fazer 300 coisas, mandar flores, mandar presente, tudo. Aí fala, eu acho que agora ele mudou. Eu falei, ok, a gente nunca pode, é uma frasinha que eu sempre uso, eu falo, a gente nunca pode voltar com a pessoa achando que ela agora é a pessoa ideal, né? Porque ela ainda é a pessoa real, né? Essa pessoa ali que você criou, ela não existe. Ela existia só numa fase, né? Então, assim, ela não é só uma fase, ela é todo aquele contexto, né? As pessoas não mudam, assim, no instalar de dedos, né? Então, porque muitas vezes a mulher, ela volta com esse parceiro quando ela consegue romper, imaginando o parceiro ideal, né? Aquele parceiro que ela criou, mas não é o parceiro que existe, né? O que existe é o parceiro real, que é aquele que também comete violência. Sim. E quando a gente ouve os relatos, eu não sei se vocês já perceberam isso. Quando a gente ouve os relatos delas, não é, que passaram por essa situação de violência, a gente vê que o parceiro, ele promete muita coisa. Mas quando chega a parte da violência em si, de ele assumir a culpa, eu percebo na parte clínica que eles não assumem. Eles falam, mas também você fez aquela coisa aquele dia, né? Mas também você fez aquilo. Não, eu fiz aquilo só por causa daquilo, entende? Ou você denunciou só porque você estava brava comigo. Não era porque você que eu pelo que eu fiz, não é? Porque nem foi tão grave assim, só que tava com raiva, você queria se vingar de mim, não é? Tipo, eles começam a distorcer. Vocês já percebem isso, Gislaine, que isso acontece? Essa distorção que eles fazem na situação que aconteceu? Sim, é o que mais acontece. E a mulher, ela de fato acredita que ela tá fazendo alguma coisa de errado. Muitas acreditam que aí ela fez alguma coisa. Por exemplo, ela vai tentar justificar a atitude do agressor. Não, eu realmente não devia ter usado essa roupa, eu não devia ter falado com outra pessoa, ter cumprimentado alguém na rua, eu tô estragando o meu relacionamento. Porque o agressor, ele não assume que ele está errado, que ele que está cometendo um ato de violência, que a culpa é dele, porque ele escolheu agir dessa forma. Então ele vai culpar quem? A mulher. Se você não tivesse falado desse jeito, se você não tivesse feito isso, eu não teria te agredido. Você me levou a fazer isso. E a mulher, ela acredita que realmente a culpada é ela. Ela começa a acreditar que ela é errada, que ela nunca vai dar certo com ninguém, que ela vai ficar sozinha, que ela tem muita sorte de ter alguém que consegue aguentar ela com todos esses problemas que ela tem, com tudo que ela tá, com tudo que ela proporciona, o quanto ela deixa o companheiro mal. Então, assim, ela tem muita sorte em ter alguém que aceita, que quer ficar com ela, mesmo ela sendo dessa forma, o que não é verdade, porque não existe nenhum problema com a vítima.
Não existe. A mulher, ela não tem culpa de sofrer a agressão de forma nenhuma, nunca. Ela vai ter, porque quem tem culpa é quem pratica, porque é uma escolha dele estar praticando a violência. Se ele não está feliz no relacionamento, por que ele não termina e vai embora? Ou porque não decidem fazer terapia juntos, ou porque não tentam uma outra alternativa ao invés da violência. A violência é uma forma de controle, é uma forma de mostrar quem é que manda, quem é que está controlando a situação. Eu sou o dono da situação. Então, isso é uma forma de mostrar que o homem ali, ele está sendo melhor do que a mulher. Ele manda e a mulher, ela tem que se colocar na posição de submissa. O que é muito triste, não é, Karina? Ok. Isso a gente, quando atende, a gente vê a situação acontecendo, que a Gislaine relatou, é muito, muito verdade. Quem tá ouvindo a gente, a Gislaine tem uma experiência gigantesca, então ela também acolhe e escuta muitas clientes, né, nesse processo, não é, Gislaine? E é muito real isso, né, Karina? É verdade, até esse ponto que a Gi falou de tipo de mexer tipo com autoestima, né, que ela falou lá no começo, da pessoa sentir culpa e também ter aquela questão de ninguém mais vai me querer, né? Essa pessoa, então o parceiro, né, o agressor, ele tende a fazer com que essa mulher ela tenha uma queda muito grande na autoestima, né? Então acredita que, tipo, ele vai ser o único homem na face da Terra que vai gostar dela, né? Então, tipo, o que faz é manter esse ciclo, manter esse relacionamento, que é uma coisa que eu acho que a Mi também percebe na clínica, né? Uma coisa que a gente trabalha com as mulheres que ou passaram por um relacionamento abusivo ou estão tentando sair de um relacionamento abusivo, é justamente a questão de, primeiro, reestabelecer os pilares da vida dessa pessoa, né? Por exemplo, como ela afasta de amigos, tentar reaproximar de amigos, como afasta de familiar, tentar reaproximar dos familiares, né? Firmar esses outros pilares em questão financeira, que eu acho que a Mi concorda comigo, que é uma das coisas, a Gi até pontuou, que mais faz a mulher permanecer nesse relacionamento, porque como muitas vezes ele fez ela deixar um emprego, ficar só em casa, enfim, não é óbvio que não é todos os casos, né? Não, né, na maioria dos casos acaba acontecendo, mas não é em todos. E aí isso faz com que a mulher tipo não tenha saída, porque tipo o único pilar que sustenta a vida dela é o relacionamento, porque ela não tem outros, ela tipo se afastou da família, se afastou dos amigos. E somada a isso também teve uma diminuição da autoestima. Então, tipo, ela fica meio que sem saída, né? Então, reestabelecer a autoestima dessa mulher e reestabelecer os pilares da vida dessa mulher é um ponto inicial, pelo menos quando a gente fala de processo terapêutico, né, Uhum. Mi, para essa mulher começar a ter forças para sair desse relacionamento ou para permanecer fora desse relacionamento. Sim. A violência doméstica, ela afeta e muda muito a relação da pessoa com ela mesma, né? Com a pessoa que sofre violência, ela acaba também se violentando nesses momentos, porque ela se castiga, ela se culpabiliza, ela se autocritica, não é? A autocrítica dela vai lá em cima, então tudo ela se culpa. Então, como a Karina falou, a autoestima decai, o autoconceito decai, a autoimagem decai. E aí é onde a gente vai trabalhar dentro da psicoterapia, não é? Ou de um grupo terapêutico, ou de uma orientação, trabalhar esses pontos de restituir todos os pilares de vida. A gente precisa prestar atenção numa coisa aqui, para quem está ouvindo, tá? Nós não podemos dedicar a nossa vida a somente a um ou dois pilares de vida. Nós não podemos. Se você se dedica 100% para o seu marido e para os seus filhos, isso está desajustado. E não é só por conta de violência, tá? Isso também é por conta de situações que a vida às vezes coloca. Um rompimento, um falecimento de alguém, você não vai ter condições de construir uma casa só com um pilar que fique. Nós precisamos ter amigos, nós precisamos ter contato familiar, a gente precisa ter lazer, a gente precisa ter momentos em que você investe em você, um estudo, uma leitura, enfim, você precisa investir em todos os pilarzinhos para manter a sua casinha em pé, para que se alguma
um pilar balançar, a sua casinha se mantém em pé. Não é, Gislaine? Você percebe que muitas vezes as mulheres estão dedicando toda a sua força vital a um pilar e esse pilar balança, a casinha cai. Geralmente elas se afastam, elas param de estudar, aí param de trabalhar. Não em todos os casos, mas assim, na grande maioria acontece isso. E quando não para de trabalhar, ou de estudar, o contato com os amigos é mais restrito, é mais Superficial, né? do curso para casa, o foco é sempre a casa, os filhos, né, o marido ou o namorado. Então, assim, elas acabam esquecendo delas, que elas existem, né, que elas são pessoas, que elas têm vontade, que elas têm sonhos, que elas têm que focar nelas também. E essa violência afeta muito a saúde mental da mulher, né? Muitas mulheres que sofrem violência não conseguem dormir direito, têm ansiedade, têm depressão, não conseguem se concentrar no trabalho. Os filhos dessas mulheres também têm problemas para aprender, né? Já desenvolve agressividade porque vê o pai agredindo a mãe, ou o pai gritando com a mãe, então eles começam a achar que isso é normal e começam a desenvolver as mesmas características. Nós temos os filhos da violência, né? Ninguém fala das crianças, mas as crianças elas sofrem muito. Então, muitos abusadores que nós conhecemos hoje são crianças que sofreram violência. Então, elas cresceram achando que isso era normal. E elas vão fazer o que na vida adulta delas, se elas não tiverem um acompanhamento, né? Se elas não amadurecerem, né? Não tiverem um auxílio, elas vão fazer o quê? Reproduzir, porque foi isso que elas foram ensinadas. Então, a violência ela não afeta só a mulher, ela afeta os filhos. Essa questão de ser violento, de propagar violência, também afeta o homem, porque assim muitos homens eles reproduzem esse comportamento. Então, na cabeça deles, eu já trabalhei com alguns homens um curto período de tempo, e na cabeça dele eles não sabiam o que estavam fazendo de errado. Você ia conversar com eles e falar, olha, você não pode estar xingando, você não pode agredir a mulher. E eles não entendiam que isso é errado, porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade que ela cresceu na ideia de que o homem é superior à mulher, e que a mulher ela tem que estar ali para realizar todos os seus desejos, ela tem que ser submissa. E não é verdade, né? É tanto que a gente vê muito no mercado de trabalho a questão da diferença salarial, homens e mulheres exercendo o mesmo cargo e ganhando salários totalmente diferentes. Então, porque é uma coisa muito enraizada na nossa sociedade, essa diferença entre homens e mulheres. E, assim, muitas pessoas, elas criticam o feminismo, por exemplo. Falam, nossa, jamais eu seria feminista. Muitas mulheres falam isso. Só que a maioria, eu acho que a maioria não, quase todos os direitos que nós mulheres temos hoje foram porque mulheres lutaram. Então, o feminismo, ele é luta. Existe uma grande diferença entre feminismo e femismo, porque o feminismo é o ódio que as mulheres têm pelos homens, o feminismo não. É a luta por igualdade, igualdade entre homens e mulheres. Então, isso é muito importante de ser debatido, porque a nossa sociedade ela precisa evoluir, ela precisa modificar esses conceitos tão arcaicos que nós trazemos. Verdade, essa questão do feminismo, eu já, até paciente minha, eu já vi, tipo, criticando, assim, né? Aí a gente faz uma psicoeducação, acho que a Mi também, né? Faz uma psicoeducação sobre essa diferenciação, sobre a importância, enfim. Uma coisa também que você pontuou, só para passar, assim, por cima, que foi a questão dos filhos nessa parte do relacionamento abusivo. Uma coisa que acontece muitas vezes é que a mulher acaba ficando no relacionamento algumas vezes usando, tipo, por conta dos meus filhos, digamos assim, né? Então, que algumas vezes elas acreditam que terminar o relacionamento vai ser ruim para os filhos. E pelo contrário, né? Se aquele ambiente é um ambiente onde tem um nível de tipo de conflito muito alto, né? Onde os pais estão sempre gritando, estão sempre brigando. Eu sei porque eu tenho pacientes que foram filhos de pais que tinham algum tipo de relacionamento abusivo, ele tinha um relacionamento abusivo, e aí vem com uma série de consequências, né?
consequências assim como, por exemplo, depressão, né? E depressão no nível, tipo, sim, significativo, né? Que gera muito prejuízo. Então, para ver, tipo, que às vezes algumas mães fazem no intuito de, tipo, não, eu tô fazendo isso para meu filho crescer com a figura de pai e mãe, tá, de certa forma não, tá prejudicando o filho, né? Porque quando criança vive um relacionamento que é muito um relacionamento, né? Tipo, vive ali com os pais que tem um constante estado de tensão, né? Essa criança ela tende a crescer ou com ansiedade muito elevada ou com depressão, mas algum prejuízo ela vai levando para a vida adulta ali. E assim, Gi, em relação a como identificar, se você fosse pontuar assim, de forma rápida, o que identificar e o que fazer se você identificou que você está em um relacionamento abusivo. Tipo assim, não, assisti o podcast e vi que talvez o meu relacionamento não está saudável. O que que dá para me fazer com isso? Se tem algum contato que essa pessoa pode fazer, se tem alguma coisa que ela possa, tipo, fazer assim para buscar ajuda. É, se não, se a pessoa ela tá nesse ambiente violento, né, e ela decidiu, não, eu quero sair, né, e se a pessoa ela ameaça, né, se for uma pessoa muito violenta, se for uma pessoa violenta, ela pode procurar uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva. As medidas protetivas que são trazidas na Lei Maria da Penha, elas não precisam de você registrar um boletim de ocorrência para você pedir. Você pode ir na Defensoria Pública, no Ministério Público, na vara de violência, buscar esse auxílio. Geralmente, os estados têm um centro de referência, que são o CEAM, que dá suporte às mulheres, tem vários cursos, tem apoio psicológico, é para ter apoio jurídico. Tem a Casa da Mulher Brasileira também, que dá vários suportes, tanto para os filhos quanto para a mulher. O CRAS, o CREAS. Então, assim, tem vários centros, né, que é a rede de apoio que ela pode estar procurando para conseguir um auxílio. Em caso de emergência, se você presenciou uma violência doméstica, se você sabe que alguém está sofrendo uma violência, você tem que ligar para a emergência, 190. Mas caso você queira fazer uma denúncia, você sabe que lá no seu condomínio, no seu bairro, tem uma mulher que está sofrendo violência, você pode ligar para o 180. Ele é 24 horas por dia, ele atende todos os dias, você liga, faz a denúncia, o órgão vai ser notificado, o órgão vai apurar e depois você recebe um retorno. Só que esse é mais demorado. Então, se for uma situação de urgência, você tem que ligar diretamente para a polícia para que ela possa vir e auxiliar. Mas, assim, existem vários programas que você consegue ter acesso, né? A promotoria também tem vários programas de trabalho com as mulheres. Às vezes, a vara de violência doméstica da sua região também tem algum trabalho com o Ministério Público, né? Algum trabalho social que pode ajudar essas mulheres nesse momento. Existem auxílios, né, do que o governo oferece para mulheres vítimas de violência doméstica, elas têm prioridades. Por exemplo, se você mora em um estado e você precisa mudar, mesmo que não tenha vaga na escola, o seu filho consegue ser transferido. Se você for servidora pública, você consegue a transferência para outro local. Se você for seletista, né, trabalhar com a carteira assinada, você consegue ficar afastada até 6 meses do seu emprego, recebendo, você continua recebendo seu salário normalmente, mas para isso precisa que o juiz o autorize, né? O juiz vai dar uma ordenzinha falando que você precisa ficar afastada do trabalho. Então, assim, tem vários mecanismos que estão aí para ajudar as mulheres. Se você está num relacionamento abusivo, você consegue se divorciar, mesmo que a outra pessoa, né, não queira. Eu já tive caso de fazer pedido liminar, né, com urgência, e foi declarado, né, o divórcio. Então, assim, é, o judiciário e esses programas, eles tentam ao máximo facilitar a vida da mulher para que ela possa sair desse ambiente de violência. Então, se você identificou e você não quer extrair o boletim de ocorrência, não quer pedir uma medida protetiva, então você tem que tirar essa pessoa da sua vida, né? Voltar para os seus amigos, para sua família, para você. Mas se essa pessoa oferece risco à sua vida, você precisa procurar uma autoridade policial para você registrar um boletim de ocorrência e ficar protegida. O homem ele só vai ser preso se ele oferecer um risco, né, para a mulher iminente. Então tem um formulário de risco que ela preenche. Se ficar verificado que ali que ele oferece risco para a integridade física dele, ele vai ser preso.
Se não oferecer naquele momento, ele será preso apenas se ele descumprir alguma medida protetiva. Aí ele vai ficar preso para proteção e segurança da mulher. A gente podia ficar conversando mais. A gente até conversou, falou no começo, tipo, não, a gente vai ter que. Porque se a gente pegar num assunto assim, tipo, vai, tanto é que boa parte das perguntas que a gente tinha para fazer, a gente não conseguiu fazer. Então fica o convite aí para um dia a Gia aparecer de novo e a gente conversar um pouquinho mais. Né, a gente, Com certeza né, fazer aceito. as outras perguntas que a gente queria fazer, mas foi muito importante essa partezinha final ali, onde você falou o que fazer, porque tinha muitas coisas, por exemplo, que eu não sabia, né, igual, tipo, essa de ter, tipo, da CLT, por exemplo, que deixa esse tempinho que você pode ficar, tipo, recebendo e né, para se ajustar ali. Então, tipo, algumas coisas que eu realmente não sabia. Umas eu já tinha um pouco de noção, por né, entender um pouco sobre, mas outras coisas eu não sabia. Então, tipo, acho que muita gente também não sabia. E assim, foi muito bom te receber, fica esse tempinho conversando com você, né? Então, fica o convite para outro dia você aparecer de novo, porque tem muita coisa que a gente queria perguntar, mas não vai dar tempo, senão o nosso podcast vai virar, tipo, sei lá, vai dar 1 hora, 2 horas, e a gente está tentando fazer ele um pouquinho mais reduzido, assim. E para te encontrar, Gi, se as pessoas quiserem te encontrar, tirar alguma dúvida, você tem Instagram, alguma coisa assim que dá para as pessoas te encontrarem, mandarem alguma mensagem para você ou tirar alguma dúvida, se ficar alguma dúvida? Sim, eu tenho um Instagram, de Florence ADV. Qualquer coisa pode me mandar mensagem, eu respondo assim que possível. Lá também tem o meu telefone, tem o meu e-mail, então se precisar, tá com dúvida, quer saber se realmente tá sofrendo uma violência, onde você pode procurar ajuda, pode me mandar mensagem que eu vou enviar, tem várias cartilhas que eu posso encaminhar para a pessoa, para ela ler. Então, assim, eu estou disponível. Ok, obrigada Ai, pela sua disponibilidade. A Gi é um amorzinho, tá, gente? Sou amiga da Gi desde 1900, umas bolinhas. E e você, Mi, como que também é minha amiga, vou ficar com ciúme, né, gente? Assim, a gente vai contornando. Como é que faz para te encontrar? Como é que faz Eu para quero te primeiro encontrar? agradecer também a presença da Gislaine. Eu acho que foi muito importante esse podcast. Eu reconheço que a violência, já trabalhei em alguns órgãos também do município aqui de Curitiba, na rede de proteção da criança, idosa, mulher e adolescente. Então, a gente vê que é muito importante a gente disseminar essas informações, porque quando a gente trabalha nessas áreas, a gente vê o quanto as pessoas não têm acesso à informação. Então, esse podcast que ele teve um valor de informação muito importante, não é? Então, eu quero agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo de estar aqui conversando com a gente, compartilhando as suas experiências. Acho que foi de muito valor mesmo. Muito obrigada. O meu Instagram, né, para as pessoas me encontrarem, é o Milena com Y, Matias com 2 Is. Lá vocês me encontram e vocês podem tirar as dúvidas de vocês e também chamar a gente para conversar, não é, Karina? Qual que é teu Insta, Karina? É o carinabrasil.psi, né? Lá vocês também me encontram, dá para tirar algumas informações. Né? Então, obrigada de novo, Gi, por ter ficado esse tempinho com a gente, cedido a sua manhã, né? A gente está gravando, começou a gravar tipo umas 8 horas da manhã. Curiosidade de vocês, né? Não sai esse horário, mas a gente começou às 8 horas da manhã. Então, a gente derrubou a Gi da cama. Né? Então, muito obrigada por ter ficado esse tempinho com a gente. Fica o convite de novo para outra vez você vir participar um pouquinho para a gente tirar outras dúvidas, porque é um assunto que tem muita dúvida, né? Que é bem mais comum relacionamentos abusivos do que parece, gente. É bem mais comum, né? Em atendimento clínico, a gente tem essa noção, na profissão da Gi também, talvez ela tenha tido essa noção, porque quando a gente está fora, parece assim, tipo, que a gente não trabalha um pouco com, a gente acha que é tipo algo bem difícil de acontecer, e não é não, né? É algo bem mais fácil de acontecer do que parece, né? Então, foi muito bom, porque trouxe muita informação, a gente tem muito conhecimento ali, então colaborou bastante, e fico muito feliz por você ter ficado esse tempinho com a gente. E é isso, né? Obrigada por ter ficado esse tempinho conosco. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade para estar falando sobre um assunto tão importante. Estou à disposição para o que for preciso. É um tema que eu gosto muito de trabalhar, de conversar, porque eu acho que é um tema essencial hoje, né? Hoje,
muito essencial que seja debatido, discutido, e quanto mais pessoas tiverem conhecimento sobre o assunto, mais a gente vai conseguir reduzir o número de pessoas que sofrem e que perdem a vida para a violência. Sem dúvidas. Então é isso, não é? Para lidar com as questões de violência contra a mulher, Haja terapia. haja terapia, não Beijo, é? gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau!